A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7 desse quatrimestre da CPAD, onde nós estamos estudando sobre o princípio do amor. E hoje nós vamos aprender que o amor também é doador. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos aqui no Janderson Nascimento ou no Spotify. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Estão disponíveis para que você possa crescer com a gente, em nome do Senhor Jesus, nas nossas redes sociais. Vamos avançar então, entendendo o que a lição de hoje quer nos ensinar. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus em Cristo possa confirmar a palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7, aqui da classe dos adolescentes, onde nós estamos trabalhando com vocês nesse trimestre sobre o tema o amor na vida cristã. Na lição de número 7, nós vamos abordar sobre o tema, o argumento, o amor que é doador. É claro que você precisa abordar isso com algumas bases bíblicas que a própria lição já traz para você. A primeira delas é a leitura bíblica que está em Filipenses capítulo 4, versículos 14 ao 20. Faça essa leitura junto com os teus alunos também. A segunda é a mensagem que se localiza em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você, sempre às 18 horas. E toda quinta-feira, às 18 horas, eu encontro marcado da classe dos adolescentes. Então, toda quinta eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus, para a gente estudar junto a palavra em nome de Jesus. Na lição de número 7, nós vamos abordar com vocês a respeito do princípio do amor, que é também doador. Estamos estudando nesse trimestre a respeito do tremendo amor de Deus. É claro que nós já compreendemos com vocês que o amor faz parte da essência de Deus. Afinal de contas, a Escritura descreve que Deus é amor. Pela palavra, nós já estudamos com vocês aqui, apresentando que o amor também é um atributo de Deus. É um atributo comunicável, um atributo agora compartilhado. Nesse sentido, entendemos que nós não temos condições de expressar o amor de Deus a outras pessoas de forma plena como Deus expressa a nós. Mas nós tentamos, por intermédio do Espírito Santo, por meio da graça de Deus, expressar esse amor com as nossas ações. Isso também é a obra do Espírito Santo em nosso coração. Entendemos que a obra da salvação, ela se dá da seguinte maneira, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, em 3 estágios. O primeiro estágio é conhecido como a justificação. A justificação faz parte desse processo da salvação. A justificação foi estabelecida por Deus antes da criação do mundo. Em Cristo agora nós somos justificados e isso é uma demonstração do amor de Deus, tá? Sem que você merecesse, sem que eu merecesse, Deus então ofereceu a salvação. Ele nos ofertou através de Cristo essa justificação. Então nós não merecíamos, então ele nos ajudou a entender essa graça. O segundo estágio é a regeneração. No processo da regeneração, agora, o Espírito Santo habita em nós e faz morada. Nós não merecíamos a presença do Espírito Santo. Estávamos caídos, mas por intermédio da graça de Deus e a salvação, experimentamos esse processo da regeneração para uma nova vida com Jesus. E agora somos guiados pela presença de Deus. Não poderíamos pagar essa presença, mas Ele nos ofertou de graça. Terceiro estágio é o estágio da santificação. O Espírito Santo agora nos ajuda nesse convencimento a ter uma vida com Deus sem que você merecesse, sem que nós merecêssemos, a experimentar agora esse estágio da salvação e agora, nesse processo da santificação, buscar a Deus e exercer isso com as nossas atitudes também. Eu posso exercer, especialmente essa graça de Deus
claro que de forma limitada, quando eu agora passo a viver aquilo que eu experimentei. Tiago fala que a verdadeira religião ela é vivida, tem frutos, tem demonstração. A verdadeira fé ela tem um testemunho daquilo que você faz. E na aula de hoje nós vamos compreender a respeito do exercício dessa fé com as nossas contribuições, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a ajuda ao próximo. Qual é o objetivo, então, dos dízimos e ofertas? Para que serve? Como a igreja ela utiliza isso e como a igreja também pode utilizar essas contribuições para a obra missionária para alcançar mais vidas? Nós vamos entender isso hoje. E se eu estou te ajudando até aqui, se você pode, por gentileza, coloca aqui no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua igreja, a cidade onde você mora, o nome do teu pastor. Que Deus abençoe você e eu espero muito que essa aula possa te edificar. O primeiro ponto da lição traz então essa afirmação, esse argumento. O que é ofertar? Neste primeiro ponto da lição, nosso entendimento então passa por essa compreensão sobre a definição do que é ofertar. Oferta já traz essa ideia e essa compreensão de um ato de gratidão a Deus, ou seja, um ato de agradecer por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus já ofertou, por intermédio da graça. Através dos nossos bens materiais, dos nossos recursos, nós também podemos demonstrar a nossa gratidão. Então, nessa perspectiva, nós entendemos que as ofertas, os dízimos, estão apresentados nas Escrituras também. No Antigo Testamento, nós vemos isso de forma mais clara a respeito dos dízimos. No Novo Testamento, nós entendemos muito bem que os dízimos estão lá, mas agora surge a ideia das ofertas alçadas para poder especialmente agradecer a Deus. A compreensão bíblica das ofertas dentro da Bíblia traz essa ideia de oferecer um sacrifício a Deus. No Antigo Testamento, isso era mais claro, de oferecer um sacrifício no altar de Deus, de pegar o melhor que você tinha e oferecer para Deus. No Novo Testamento, a partir da compreensão da graça, já traz essa ideia de utilizar aquilo que você tem como um ato de gratidão também para exercer o crescimento da obra de Deus e exercer também esse ministério da propagação do reino de Deus. Nós vamos entender isso com você de forma muito clara, analisando com você que o teu dinheiro também pode glorificar a Deus, também pode servir a Deus e através dessas ofertas você pode trazer uma contribuição para o crescimento do reino como adolescente também. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, nós vamos trabalhar o seguinte argumento: a oferta é um ato religioso. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós nos perguntamos: para que serve a oferta, para que servem os dízimos? Nós entendemos que é um ato religioso, também uma demonstração da nossa gratidão a Deus em forma de sacrifício e de adoração também. A oferta não compra a salvação. Observe isso. Já foi dado de graça por intermédio de Deus. Agora, para demonstrar a nossa gratidão nesse serviço, então nós ofertamos. A oferta ela serve muito bem para tirar do nosso coração o egoísmo e o aprisionamento do nosso coração aos bens materiais, tanto a oferta como os dízimos. E pelas Escrituras, nós entendemos muito bem que o dinheiro ele tem o poder de tomar esse lugar da divindade de Deus no nosso coração. Então, quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar, nós nos afastamos de Deus. E o ato de entender que ofertar, de ser grato, de colocar a Deus as tuas finanças, de colocar em Deus aquilo que você possui, e como gratidão você traz isso como uma forma de retribuição, de louvor. É claro que isso não vai pagar a obra de Deus no nosso coração, mas quando você faz isso com muita sabedoria, em gratidão a Deus, Deus então te abençoa de forma muito clara. Você pode ler Lucas capítulo 12, versículo 15 também. O próprio Jesus ele falou sobre a oferta, demonstrando a respeito do aspecto religioso, mas também como um ato de adoração, na passagem em que ele descreve sobre a oferta da viúva, que coloca diante de Deus aquilo que ela tem, que era diferenciado daqueles que
tinham condições, estavam colocando só o que sobrava. Mas Jesus ele destaca, olha, aquela mulher que leva diante do gasofilácio sua oferta, ela está dando tudo o que ela tem em forma de gratidão a Deus e aquela oferta foi recebida diante do Senhor. Quando nos referimos à oferta, não estamos descrevendo aqui que determinado valor compra a salvação. Isso é indulgência, nós não entendemos assim. Isso já foi combatido na Reforma Protestante. A oferta é um ato de gratidão, de serviço, de louvor a Deus. Quando nós ofertamos, nós então estamos literalmente dizendo que nós somos gratos a Deus pela obra do Senhor em nosso coração. E a Ele nós então ofertamos de forma concreta em adoração. Detalhe, o Antigo Testamento fala muito sobre a questão dos dízimos também. E existem pessoas que dizem assim, o Antigo Testamento fala sobre o dízimo, o Novo Testamento não, então eu não vou dar o dízimo. Cuidado com isso. A prática do dízimo também era estabelecida no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento Jesus deixa claro outra prática também, a prática das ofertas. Tanto Jesus como os próprios apóstolos entendiam que a prática das ofertas era para um ato de adoração a Deus. Era para um ato de demonstrar muito bem, de forma muito clara, que seu coração não estava preso aos recursos financeiros, mas seu coração era um coração adorador e que as coisas dessa vida não aprisionavam a tua adoração diante de Deus. Avançando, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre isso que estou descrevendo para você, que a oferta ela é um ato de adoração a Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a prática dos dízimos e das ofertas era muito clara. No Antigo Testamento você percebe que o próprio Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Você percebe que Jacó ele estabelece um compromisso com Deus de dar dízimo daquilo que ele possuía ao Senhor em gratidão. Você percebe no Antigo Testamento a prática das ofertas sendo levadas no altar de Deus. No Novo Testamento isso continua também, tá? Então você vai perceber dentro da palavra que as pessoas elas ofereciam o melhor que tinha. Lá em Gênesis você já percebe isso. Ofereciam sacrifícios de animais, ofereciam algo diante do Senhor, colocavam o melhor que possuía diante de Deus como um ato de adoração, como um ato de adoração. Então você percebe que a visão do Antigo Testamento já traz essa ideia de um ato de adoração responsável do ser humano e esse ser humano que oferece essa adoração em gratidão. No Novo Testamento, entendemos, a partir da graça, que nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, porque a salvação foi estabelecida por Jesus no Calvário, por intermédio da graça de Deus. Mas no Novo Testamento, nós entendemos que as nossas ações, as nossas atitudes demonstram então a nossa verdadeira fé em Jesus. Paulo diz que a salvação vem por intermédio da fé. Tiago explica que a verdadeira fé tem ações. Então, na visão de Tiago, ele vai explicar, olha, você que tem a verdadeira fé, que aceitou Jesus, você então é grato a Deus. E por isso você deve exercer isso nas suas atitudes diárias. Paulo, em diversas cartas, recolhia ofertas entre as igrejas e essas contribuições eram levadas para Jerusalém, onde a igreja estava enfrentando perseguição. Os apóstolos, em Atos, recebiam as ofertas para ajudar os pobres, os necessitados e o crescimento da igreja. Você vai perceber esse ato e essa atitude sendo utilizado pela igreja como um ato também de adoração. As pessoas devolvem a Deus essa adoração. Devolvem a Deus esse louvor por intermédio dos seus recursos. Hoje também você pode ofertar ao Senhor. Detalhe, uma diferença que eu quero explicar para você. A oferta, ela é algo que Deus coloca no seu coração. Já está falando, oferta. Não tem valor estipulado nela. Você pode dar aquilo que Deus colocar no seu coração. Pode ser um valor alto, pode ser um bem, pode ser algo, mas você está doando para o Senhor. Está colocando na mão de Deus. Isso é oferta. Já o dízimo, na ótica do Antigo Testamento, também do Novo, é apenas 10%, parte daquilo que você recebe para Deus. Quem ensina algo a mais
já não está coerente com as Escrituras. O dízimo é um ato de gratidão ao Senhor. E nós ofertamos muito bem porque Deus tem nos abençoado com a provisão, com o trabalho, com o alimento. E as Escrituras também nos orientam a isso. Observe o texto de Levítico 23, versículos 9 ao 14, depois versículos 26 ao 28. Você vê um ato estabelecido na lei como forma de gratidão e de adoração ao Senhor. Então, a adoração também envolve a nossa contribuição, tá? E essa contribuição, ela deve ser exercida por você de forma especial, com o objetivo de agradecer a Deus. Já avançando, vamos então para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre as ofertas e os dízimos na Bíblia. Neste segundo ponto, entendemos que o nosso ato da adoração, interligado aos nossos bens materiais, às nossas finanças, é a prática das ofertas e dos dízimos. Biblicamente falando, nós podemos observar pela palavra a própria adoração sendo oferecida na primeira família. Você vai perceber isso lá em Gênesis capítulo 4, versículos 2 ao 4, quando Caim e Abel ofertam ao Senhor os seus sacrifícios de adoração. E quando isso não é feito com o coração voltado para Deus, isso é rejeitado. Foi o que aconteceu com Caim. Pelas Escrituras também entendemos que o próprio Abraão dizimou. Entendemos que o povo de Israel deveria fazer isso. Malaquias capítulo 3, versículo 10 descreve isso. E o que é o dízimo? É uma oferta estabelecida pelo valor apenas de 10% daquilo que você ganha em seu salário ou nos seus recursos captados aí, dependendo da tua forma de trabalho. Pelas Escrituras entendemos que isso é fundamentado de acordo com a vontade de Deus. Além disso, é algo que nós não defendemos como pentecostais. E é por isso que o primeiro subtópico vai tratar sobre o sacrifício de animais no judaísmo, para entender a prática das ofertas como um ato de amor de Deus e de adoração no Antigo Testamento. A própria lição descreve para você que os sacrifícios de animais estabelecidos então para o tabernáculo e para o templo servia muito bem como uma forma de adoração a Deus. No Antigo Testamento, isso também era praticado como uma forma de pedir perdão dos seus pecados ou de gratidão ao Senhor também. E também funcionava para a manutenção da estrutura religiosa do tabernáculo. Você vai perceber isso lá em Números capítulo 15, versículos 1 ao 21, tem essa confirmação, era para manter também o tabernáculo, e essas ofertas eram aceitas a Deus quando eram oferecidas no holocausto como um cheiro suave diante do Senhor. Êxodo capítulo 29, versículos 18, confirma isso, e Números 15, 3 também vai descrever a mesma coisa. Esse método foi estabelecido pelo próprio Deus e a própria nação de Israel vivia a partir dessa compreensão. Então você vai perceber que isso também é utilizado no templo, era utilizado no tabernáculo, e esse princípio também passa a ser utilizado hoje na igreja. As ofertas elas são utilizadas para manter a igreja, manter a estrutura religiosa, enviar missionários também, manter os irmãos que às vezes têm uma necessidade, passam por uma dificuldade, e a igreja ela tem uma contribuição a fazer com isso. Existem, por exemplo, igrejas sérias que trabalham com essa assistência social, de ajudar as pessoas que precisam de uma cesta básica, de um remédio, de pagar uma conta de água, de luz. Às vezes a pessoa perde um ente querido, não tem condições nem de pagar o ato fúnebre, e a igreja ela age contribuindo para ajudar essas famílias a terem um momento digno diante das suas dificuldades, e a própria Bíblia fala sobre esse cuidado com os domésticos da fé. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender a oferta agora no Novo Testamento. No Novo Testamento, passamos a entender que o ato das ofertas fica muito claro também na própria assistência da igreja. Você vai perceber em Atos, a partir do capítulo 4, uma pessoa que aparece ali, que é o Barnabé, que oferta tudo que ele tem para o crescimento da própria igreja.
Você vai perceber também no capítulo 5, quando alguém oferta somente para aparecer ou ganhar status, essa oferta é rejeitada. Então precisa ser um ato de adoração. Quando você olha para as escrituras, você vai perceber que Paulo, quando estava preso, ele agora agradece através de uma carta à igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 15, porque aquela igreja mantinha ele em uma prisão domiciliar, ou seja, pagava para Paulo permanecer em condições dignas em uma prisão domiciliar, mesmo pastoreando aquela igreja. Na compreensão do Novo Testamento, as ofertas ela têm um objetivo missionário, tá? Tem o objetivo de manter especialmente a obra missionária. Esse princípio também é estabelecido hoje para a própria igreja. Você vai perceber que a igreja ela cresce quando há investimentos missionários. Por exemplo, as ofertas que são coletadas pela igreja e também os dízimos devem ser administrados pela igreja local. Essa igreja local me refiro ao campo onde a sua congregação permanece, na nossa visão da Assembleia de Deus. Essas ofertas são administradas pela administração geral com o objetivo agora de investir em missões, no cuidado pastoral, de investir também na ação do crescimento da própria igreja, de promover, por exemplo, salários dignos aos obreiros ou aos pastores que estão envolvidos diretamente com a obra, tá? Nem todos os recursos que são captados pela igreja pertencem ao pastor. Em primeiro lugar, você precisa entender que os dízimos e as ofertas não pertencem ao pastoral da igreja. Não é assim. Pertence ao Senhor. E quem trabalha com os dízimos e as ofertas de forma muito séria e clara, presta conta dessa administração em reuniões administrativas, reuniões ministeriais, demonstrando onde os recursos foram utilizados, demonstrando também como esses recursos foram captados e descrevendo de forma muito clara que esses recursos foram captados para o crescimento da igreja local, em uma construção de uma congregação para dar condições dignas para os irmãos, em uma pintura, em uma reforma, em um trabalho social com cestas básicas, em uma filantropia de ajudar as pessoas que necessitam. Então, há uma necessidade de entender que as ofertas no Novo Testamento, também como os dízimos, traz essa ideia de manutenção, assim como acontecia também no Antigo Testamento, para o exercício do tabernáculo, o exercício do templo. E nas igrejas você percebe isso hoje também. E deve ser tratada de forma digna, justa, honesta, prestando contas daquilo que é recebido e daquilo que é aplicado no reino de Deus. Avançando, espero estar ajudando você. Vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o coração cristão e o ato de ofertar. Neste terceiro ponto da lição, nossa abordagem agora passa a entender que o ato de ofertar ou dizimar também pode ser estabelecido pelos próprios adolescentes, com o objetivo de serem gratos a Deus com as suas ações. Para explicar isso melhor, nós vamos responder então ao primeiro questionamento que surge na própria lição, que está no primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: oferta e dízimo são coisas de adulto? No primeiro subtópico do terceiro e último ponto, nós passamos agora a entender que o ato de ofertar não é somente para quem é adulto, para quem trabalha. O ato de ofertar ou dizimar é descrito como uma forma de gratidão a Deus, ou seja, aquilo que você recebe. Você recebeu um recurso, você recebeu uma mesada, você recebeu um valor, e a partir daquele valor, então, você separa 10%, se for o dízimo, em forma de gratidão a Deus. A oferta é algo estabelecido pelo seu coração. Você coloca no seu coração o quanto você quer ofertar para Deus. Existem pessoas que, por atos de fé, ofertam com generosidade para o crescimento da obra de Deus. Nós combatemos esse estilo de pensamento de pessoas que distorcem a partir de linhas de pensamento da teologia da prosperidade em querer explorar as pessoas, de querer estabelecer valores altíssimos para dar ofertas. Então, nós não trabalhamos isso e com muito cuidado nós queremos trabalhar isso com sabedoria com você, descrevendo que é nosso papel agora ofertar em gratidão, exaltando a Deus. Devemos ofertar honrando ao Senhor na nossa adoração. Não precisamos dar oferta para ninguém para receber oração.
dar oferta para alguém, por exemplo, para você receber uma mensagem do céu, dar uma oferta para alguém para você receber uma direção de Deus. Não funciona assim. A oferta ela é estabelecida em gratidão a Deus, entregue no templo, com forma de adoração a Deus. Quando eu me refiro a isso, estou falando de ofertas individuais. Há pessoas que surgem dizendo, olha, você precisa me dar uma oferta que eu vou orar por você para que você receba essa bênção. Não funciona assim. Estou descrevendo isso para você tomar cuidado com pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra e agem dessa maneira. A oferta que é estabelecida por seu coração, entregue na igreja, ela é administrada coerentemente. Quando uma pessoa, por exemplo, ministra uma palavra convidado pela igreja de forma oficial, a igreja então abençoa essa pessoa com oferta de forma digna, honrada, sendo que você já contribuiu para isso, para que essa pessoa possa ser usada como instrumento de Deus e continue propagando o evangelho. Quando nós dizimamos na igreja, nós estamos dizimando também para a manutenção do prédio, do estabelecimento onde você cultua, para que a obra de Deus também continue. Isso é um ato de gratidão a Deus. E como adolescente, você já pode realizar isso também. Avançando, o último subtópico da lição destaca que ofertar e entregar o dízimo deve ser sinceros. Neste segundo e último subtópico do terceiro ponto, a lição descreve que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o ato de ofertar em gratidão a Deus, e isso deveria ser realizado de forma sincera. Lucas capítulo 21, versículos 1 ao 4, você vai ver uma passagem bíblica que confirma isso. Está sendo demonstrado como um ato de adoração a Deus de forma sincera. Entregar o dízimo a Deus é algo que nós estamos estabelecendo conforme as Escrituras, agindo conforme a palavra, para agradecer ao Senhor. Não é coerente, por exemplo, você administrar o seu próprio dízimo. Você pegar o valor da sua oferta ou do seu dízimo e comprar um remédio e dar para alguém, comprar uma cesta básica e dar para alguém. Não funciona assim. A maneira correta é que você, então, oferte ao Senhor na igreja local onde você congrega. Dizime ao Senhor na igreja local onde você congrega. E informe a igreja local onde você congrega que você está conhecendo alguém que precisa de uma ajuda, de uma cesta básica. A igreja vai administrar isso e vai trazer esse recurso para abençoar essa vida que precisa. Você pode informar a igreja local que você conhece alguém que congrega na igreja, que precisa de uma ajuda. A igreja ela providencia até um recurso melhor e maior para ajudar aquela pessoa que necessita também. A maneira certa é a maneira de entregar a Deus no próprio templo, na congregação que você faz parte. Entendendo essa questão, nós compreendemos de forma muito prática que os dízimos e as ofertas são um ato de adoração a Deus, como estamos frisando durante toda a aula. Então, com muito cuidado e sabedoria, você vai passar isso para os teus alunos. E para concluir, você pode escrever que os dízimos e as ofertas são gestos de amor e de adoração para a glória de Deus através das suas atitudes no seu dia a dia em Cristo Jesus. E eu espero ter contribuído com você, que essa aula possa ter sido edificante para a tua vida. Se você pode, se inscreve no canal Janderson Nascimento ou no Spotify. Me acompanhe também pelo próprio TikTok, no Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Você encontra as nossas aulas e encontra também o nosso Ministério Pastoral. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando a você que toda quinta-feira eu estou por aqui ministrando as aulas dos adolescentes às 18 horas, para que você possa ser edificado, edificada em Jesus. Agora eu quero orar por você, para que Deus então te dê sabedoria na palavra, nessa ministração, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado a sermos gratos até mesmo com os nossos recursos. Agora o Senhor abençoe o teu filho, a tua filha, de uma forma especial ministrando essa aula. Que o teu nome seja glorificado. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que te traz uma orientação muito boa a respeito da nossa vida com Deus, do nosso linha de pensamento pentecostal também.
Quero indicar a Bíblia Pentecostal, essa aqui é a edição global que eu ganhei de presente da Assembleia de Deus em Canudos, o povo bonito que nos abençoou com esse material tão lindo e precioso para a glória de Deus, que pode te ajudar a ter uma compreensão bíblica a respeito dessas ofertas e dízimos também. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 8, que vai cair na quinta-feira que vem, na realidade no próximo domingo, mas quinta-feira que vem eu já estou aqui com você. Hoje nós vamos trabalhar sobre o amor, ora agora pelas almas. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.